Nosso Deus, por tudo que Ele é. Essa semana foi a semana da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Então, mais de 4.000 irmãos de todas as igrejas batistas do Brasil estivemos ali reunidos desde segunda-feira até ontem em Assembleia, ali na cidade de Fortaleza. Os irmãos ainda estão ali, hoje tem uma mobilização evangelística nas praias de Fortaleza, e alguns irmãos ainda permaneceram por lá. É uma bênção do Senhor ver a nossa denominação aí avançando, resolvendo os problemas e avançando para a glória do Senhor, anunciando o amor do nosso Deus em todo o tempo. Esse aí é o tema, essa imagem que estava sendo projetada aí, é a imagem oficial do tema desse ano da nossa convenção. As nossas mais de 14.000 igrejas batistas espalhadas aí pelo Brasil estarão ao longo do ano com esse desafio: anunciemos o amor gracioso, porque nós devemos anunciar o amor gracioso do nosso Deus. Esse foi o tema, os irmãos viram aí, passou aí em jornais aí da televisão, que os batistas brasileiros estavam lá em Fortaleza, Muita gente viu aí, até aqueles que nunca falaram dos evangélicos estavam falando ali do impacto da nossa presença como povo de Deus ali naquela cidade, pregando o evangelho, evangelizando. Nós recebemos, cada pessoa convencional recebeu alguns exemplares do Evangelho de João. Foram 30.000 exemplares do Evangelho de João que nós recebemos para distribuir. Então, pegava um Uber para ir a alguma reunião, evangelizava o motorista, entregava o Evangelho de João. Estava andando na praia, evangelizava ali o pessoal. Hoje teremos batismos lá também. Então, a nossa presença ali, 30.000 pessoas receberam um exemplar do Evangelho de João, e ali então receberam uma mensagem de esperança em Cristo Jesus, anunciando esse amor gracioso do Senhor. Nós já vamos aprender, o louvor já está aí com a letra, com a música, tudo aí da música tema desse ano, para que então, como igreja batista, a gente possa aí assumir esse papel, esse desafio de anunciar o amor gracioso de Deus. E esse é o tema dessa manhã da mensagem. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 16. A gente conhece muito João 3,16, E 1 João 3,16 também, que é a divisa deste ano da nossa denominação. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos ler todos juntos? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Esse é um ensinamento da palavra de Deus, João, aí é o apóstolo João, aquele discípulo de Jesus que estava ali com ele, o discípulo do amor, o autor do Evangelho de João, o autor de 1ª, 2ª e 3ª João e o autor do livro de Apocalipse. Na verdade, ele foi o canal de Deus para que esses livros chegassem a nós. João não escreveu nada do seu próprio coração. João, como toda a Bíblia, nós cremos na Bíblia como a palavra inspirada de Deus, palavra infalível e inerrante. O que significa ser palavra inspirada? As pessoas que escreveram a Bíblia não escreveram os capítulos e os livros por si mesmas, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não precisa ser atualizada, não precisa ser alterada, não precisa ser melhorada, porque não existe a possibilidade de um ser humano melhorar algo que Deus fez. Você crê nisso? Ixi, você crê nisso? Amém, Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. As pessoas que escreveram a Bíblia foram instrumentos nas mãos do Senhor para que a palavra de Deus chegasse até nós e pudéssemos então aprender a como viver segundo a vontade do Senhor e aí cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e influenciar as pessoas. Por isso a Bíblia ela é suficiente.
A Bíblia, ela é a palavra de Deus sem falhas e sem erros. E ela é a palavra de Deus. Esse é o verbo correto. Tem uma corrente religiosa por aí dizendo que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. O que significa isso? Se ela contém a palavra de Deus, nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então eu posso escolher o que é e o que não é palavra de Deus para a minha vida. Se isso acontece, quando a Bíblia ensina alguma coisa que eu não quero viver, eu digo, isso não é palavra de Deus. E quando ela ensina alguma coisa que eu quero viver, aí eu digo, isso é palavra de Deus. Então, sorrateiramente, às vezes, essas correntes ficam tentando colocar em nossos corações dúvidas sobre a palavra de Deus ser infalível e inerrante. Mas ela é infalível e é inerrante. Não há erro na palavra de Deus, não há falhas na palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, suficiente. E nós devemos, como igreja, crer nisso. E não dizer, não, isso aqui que tem na Bíblia não tem nada a ver. Não, ela é a palavra de Deus, não é? E o livro de João, essa primeira carta a João, é uma carta que foca no amor. O amor de Deus por nós e o amor entre nós e entre nós como povo de Deus. E nós vivemos um tempo muito desafiador. Um tempo onde o ser humano, ele deixa de ser importante para o próprio ser humano. A gente vê isso nos assaltos violentos, que às vezes uma vida é ceifada por um celular, por uma joia, por um carro. A gente vê isso quando pessoas são escravizadas pela rede de prostituição, como a gente vê no nosso país, crianças inocentes que são exploradas e são abusadas sexualmente por adultos que deveriam protegê-las. O ser humano, ele virou uma coisa, uma mercadoria a ser vendida, onde grandes corporações, grandes organizações querem apenas explorar o ser humano como uma coisa a ser vendida. Tem uma rua num país da Europa onde as mulheres, elas ficam, é uma rua que é de lojas, né? A gente já esteve lá, cara, já viu isso também, onde as mulheres ficam na vitrine, nuas, para que os homens passem e escolham aquela mulher para uma relação sexual. Então elas ficam na vitrine, igual quando a gente vai ao shopping e vê aqueles bonecos com roupas, as vitrines ali. Só que nesse caso não são coisas, são seres humanos, que precisam da graça de Deus, que são escravizados pela rede de prostituição. E assim a gente vive nesse tempo de guerras, onde uns matam os outros por sede de poder. É nesse contexto que nós aqui no Brasil, como batistas brasileiros, somos chamados a anunciar o amor gracioso de Deus. Num tempo em que nem o ser humano ama o seu semelhante, nós somos convocados como povo de Deus, chamado batista, para anunciar esse amor. Pode ser desafiador, as pessoas podem rir de nós, podem achar que nós somos tolos, mas nós estamos vivendo os princípios da palavra de Deus, porque não fora o amor de Deus por mim e por você, onde nós estaríamos agora? O que estaríamos fazendo agora? Qual seria o sentimento no nosso coração? Nós enfrentamos lutas, mas temos esperança. Sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós precisamos da direção do Senhor e devemos nos prostrar diante do Senhor, porque Ele nos dá a direção. Precisamos de sabedoria, e a Bíblia diz que quando nós precisamos de sabedoria, devemos pedir ao Senhor, Ele nos concede generosamente. A nossa vida, ela é dependente de Deus, totalmente dependente do Senhor. E isso muda todo o sentido de viver, muda todo o sentido da nossa vida. Não for o amor de Deus, onde estaríamos nós agora? Por isso, esse amor que já nos alcançou, ele deve ser anunciado. Ele deve ser pregado, ele deve ser em todo momento ali compartilhado com as pessoas. Mesmo quando nós nos sentimos cansados fisicamente, desafiados, desanimados em meio às lutas que enfrentamos, devemos direcionar o nosso olhar para o Senhor, a fim de termos a nossa esperança renovada, o nosso coração em chamas pelo Deus Altíssimo que nos amou de uma maneira incondicional. A gente vive desafios na nossa cidade, mas a gente
os nossos irmãos no mundo inteiro vivem desafios muito grandes para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Nós conhecemos lá em Fortaleza, um irmão nosso, missionário chinês, que ele foi expulso do seu país porque estava pregando o Evangelho. Hoje ele não pode entrar no seu país mais. Ele ainda continua liderando a igreja ali, mas ele é uma persona não grata, ele não pode voltar à sua pátria, porque é um pregador do Evangelho da graça de Deus. Longe dos seus amigos e dos seus familiares. Ele não pode voltar à sua casa por ser um pregador do Evangelho da graça de Deus. Isso é o grande desafio. Mas nós aqui não enfrentamos isso. E muitas vezes, nós nos omitimos no anúncio do amor e da graça de Deus. É só ver quantas pessoas estiveram sexta-feira no evangelismo na praça. Que não é só para a juventude, é para toda a igreja. Não importa aí a sua idade, era a hora de estar ali na praça, para estar ali anunciando o amor gracioso do Senhor, porque essa é a nossa missão. Nós estamos aqui como igreja amada do Senhor, corpo do Senhor, e devemos colocar a nossa vida à disposição de Deus para que a sua obra seja feita. Deus, Ele vai nos usar quando nós nos colocarmos à disposição do Senhor. Esse amor gracioso de Deus, como o texto diz, nos leva a nos amar uns aos outros, e a estarmos preocupados uns com os outros, e assim ajudarmos nas dificuldades. Essa semana aí, quando começou a cair a chuva, a gente ficou preocupado uns com os outros. As casas de alguns irmãos aqui entraram um pouco de água, em alguns entraram um pouquinho mais, e logo foi aquele alerta, não é? Como é que vai ser, como é que está a casa de um, de outro, e a gente começou a mandar mensagens para saber como estavam as casas de nossos irmãos, e pela graça de Deus, nenhuma perda muito grande, só o trabalho de limpar de novo, graças a Deus por isso, mas no ano passado não foi assim, e muitas pessoas perderam tudo, e nós estivemos aqui cozinhando para as pessoas, arrumando roupas limpas para essas pessoas, e essa é uma das formas de nós anunciarmos esse amor gracioso de Deus, para ajudar as pessoas ao nosso redor. A gente não sabe o que vai acontecer nesse país, com tantas dificuldades que estão aí instaladas, mas a nossa esperança não está nas autoridades que acabaram de ser eleitas, ou naquelas que estão no curso do seu mandato. A nossa esperança não está nesse poder humano, a nossa esperança não está nessa estrutura, a nossa esperança é Jesus Cristo. Amém? Nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a fonte da nossa alegria, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força, a nossa fé no Senhor Jesus, sabendo que mesmo passando por lutas, o Senhor continuará conosco em todo o tempo. Ele prometeu estar ao nosso lado até a consumação dos séculos. E essa fé deve nos levar, então, a avançar. Então, o tema da nossa denominação é um desafio para que nós, como uma pequena igreja aqui na remota Heliópolis, sejamos uma igreja que anuncie o amor gracioso de Deus aqui nesse lugar e até os confins da terra, através dos nossos missionários em mais de 90 países hoje. Mais de 90 países, onde temos ali missionários nossos anunciando o amor gracioso de Deus. Mas, pensando em nós, Primeira Igreja Batista em Heliópolis, para anunciar esse amor gracioso de Deus, em primeiro lugar, temos que ter fé. Aí você vai dizer assim, pastor, é lógico, isso é óbvio. Para anunciar o amor de Deus, a gente tem que ter fé. Sim, é tão óbvio, mas muitas vezes não é feito. É tão óbvio, mas muitas vezes nós não vivemos assim. Às vezes nós deixamos de fazer o óbvio, que é viver pela fé. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, e o justo viverá pela fé. O justo viverá contando com a fidelidade de Deus. Quando Paulo escreve em Romanos 1,17, sobre o justo viverá pela fé, ele vai a Abacuque, para dizer, quando Abacuque ali diz que nós vamos viver contando com a fidelidade do Senhor, contando realmente com o cuidado do Senhor em todo o tempo.
O Evangelho do Senhor Jesus, a boa notícia, as boas novas que nós anunciamos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa fé. A gente precisa crer nesse amor de Deus. E essa fé ensina que eu e você somos pecadores. Como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa fé, ela nos ensina que nós precisamos do perdão de Deus, que nós precisamos da restauração do Senhor, que eu e você somos falhos e precisamos então que o Espírito Santo de Deus nos aprimore, nos melhore, nos molde segundo os seus propósitos. Mas muitas vezes nós não estamos disponíveis para que Deus nos molde segundo a sua vontade. Muitas vezes nós dizemos para o Senhor assim: nessa área não, Senhor, naquela área não mexe não, Senhor, aquele pecado meu de estimação, não quero que o Senhor toque, eu quero continuar pecando, eu quero continuar teimando, não, isso aqui não tira não. O pedido do salmista é: Senhor, sonda o meu coração e vê se o Senhor acha em mim alguma coisa que não te agrade. A gente bota uma vírgula e diz assim: mas nessa área não, isso aqui não, aquele rancor com aquele irmãozinho que falhou comigo, isso eu não quero perdoar não, Senhor. Não, essa prática aqui, isso eu não quero perdoar, eu não quero largar não, eu quero continuar assim, eu quero continuar desse jeito. Pode me moldar em um monte de coisa, menos nisso, menos naquilo ali. Essa fé deve nos levar a render toda a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, transforma o meu viver, me transforma para eu ser cada dia mais parecido com o Senhor, seja a minha direção. A gente diz que tem fé, mas não consulta a Deus para tomar decisões. Aí a gente faz a escolha errada e depois fica pedindo a Deus: Senhor, abençoa aí, né? Tem misericórdia. Eu sou tão pequeno e limitado, então, agora que eu já fiz a lambança, me ajuda a consertar aí. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é você estar ali orando, dizendo: Senhor, fazendo a declaração de Moisés: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos sair desse lugar. Isso é viver pela fé. Mas às vezes, quando Deus, segundo a nossa visão, demora demais, a gente tenta dar uma ajuda para Deus, entre aspas. Deixa eu resolver aqui, Senhor, para o Senhor. E aí a gente faz lambança na nossa vida. Viver pela fé não é apenas declarar: eu creio no Senhor Jesus. É a partir de crer no Senhor Jesus, render a minha vida e dizer: eis-me aqui, faça comigo o que o Senhor deseja. Eis-me aqui, envia-me a mim em todo momento. Envia-me a mim, Senhor, como um anunciador do seu amor. Envia-me a mim como alguém que perdoa, alguém que é humilde e pede perdão, alguém que é generoso para se importar com o outro, alguém que é pacificador e não fica jogando mais gasolina na fogueira para haver desavenças entre irmãos, alguém que olha para frente, porque viver pela fé também é ser ousado em anunciar o Evangelho, é ser ousado em servir ao Senhor. Imaginem, em 1871, a primeira igreja batista foi organizada aqui no Brasil, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A capelinha está lá até hoje. A capelinha, que começou essa primeira igreja, ela é menor, ela é do tamanho da sala do piano lá embaixo. É daquele tamaninho. E a partir daquela primeira igrejinha que começou ali, do tamanho da sala do piano aqui da nossa igreja, mais de 14 mil igrejas ao longo desse ano surgiram. Milhões de brasileiros. Hoje, o Brasil batista é a segunda maior força missionária dos batistas no mundo inteiro. E isso porque igrejas como a nossa igreja estão envolvidas e comprometidas em anunciar o amor de Deus através das nossas campanhas missionárias, enviando missionários que surgem através da igreja. E isso é ser ousado. Quando aquele casal de missionários chega ao Brasil sem falar uma palavra em português e começa a pregar o Evangelho, se eles não tivessem fé, nós não estaríamos aqui agora. Ter fé é ser ousado. É não fazer besteira dizendo que é ousado,
mas é confiar na provisão do Senhor. É confiar que o Senhor estará conosco em cada momento da nossa vida. É confiar que quando abrimos a nossa boca para anunciar esse amor gracioso de Deus, ainda que pessoas possam rir de nós, possam nos perseguir no lugar de trabalho ou na universidade, nós manteremos a nossa firmeza de fé. A nossa firmeza ali, continuando anunciando o Evangelho da graça de Deus. Me despertando para servir ao Senhor, sentindo prazer em servir ao Senhor, sentindo um privilégio, colocar a minha vida à disposição de Deus com os dons que Ele me deu, para que o seu nome seja anunciado em cada momento. Viver pela fé é dedicar tempo para Deus, é buscar intimidade com Deus em oração, é estudar a palavra de Deus, para que então ela seja conhecida, refletida e aplicada na nossa vida. Isso é viver pela fé. Ter fé é dedicar tempo para Deus. Vamos combinar. Compara aí o tempo que você dedica às redes sociais, à televisão, à rádio, e o tempo que você dedica à leitura da Bíblia e oração. O tempo que você dedica a compartilhar a sua fé. Você pode conversar com seus colegas de trabalho, de faculdade, sobre tudo, sobre o Brasil, sobre a economia, sobre o time de futebol, sobre partido político e sobre Jesus. Você que é professor que entra na sala de aula para ministrar aula, seus alunos percebem Jesus em você? Não pode tocar em algumas coisas. Sim, você não precisa abrir a Bíblia lá. Como dizia o pastor Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se o seu testemunho ali é ativo, na hora que entra um cliente no seu comércio, um paciente no seu consultório, ou entra alguém no seu escritório para ser atendido, essas pessoas podem ler a Bíblia através da minha vida e da sua vida. Elas devem perceber que há diferença em nós. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé quando eu estou ali testemunhando em todo o tempo, quando eu me coloco disponível para o Senhor. É viver realmente a partir da certeza de que Cristo cuida de mim. Quando eu vivo pela fé, quando eu tenho fé no Senhor Jesus, eu reverencio a Deus e o coloco em primeiro lugar na minha vida. Ele é a prioridade da minha vida. Ele está acima de tudo e de todos. Servir a Ele, então, vira um privilégio e um prazer. Ser uma testemunha viva do poder do Senhor em todo momento. Quando eu vivo pela fé, eu sou grato a Deus, porque Ele me salvou. E essa gratidão, ela precisa ser expressa na maneira como nós vivemos. Na maneira como nós nos sentimos privilegiados de servir ao Senhor. Quando realmente eu vivo pela fé, eu espero a revelação de Deus naquilo que Ele quer que eu faça, para eu não tomar uma decisão pelas circunstâncias humanas. Viver pela fé é depender realmente do Senhor em todo o tempo. É conhecer esse amor. João diz, nisto conhecemos o que é o amor. E ele está dizendo que eu e você aprendemos sobre o amor com Deus. O Deus que tem esse amor incondicional, que não me ama pelo que eu sou, porque se Deus me amasse pelo que eu sou, eu estou perdido, Ele não me amaria, e nem a você. Deus, Ele nos ama pelo que Ele é, porque Ele é amor, Ele é generoso, Ele é aquele que tem compaixão da nossa vida. Então eu e você precisamos viver em fé, e agir em fé, porque aí nós vamos olhar para as dificuldades, mas vamos saber que o Senhor, Ele nos dará a vitória no tempo dEle ali. Eu quando olho para aquele terreno, agora com a casa derrubada, eu só vejo um prédio ali. Eu vejo centenas de crianças recebendo reforço escolar por professores, membros da nossa igreja, que se trabalham em uma escola de manhã, vão dedicar voluntariamente um pedaço da tarde para acolher as crianças da comunidade para reforço escolar. Até o dia que, se for o propósito de Deus, haja aqui um colégio batista, que vai dar educação para as crianças da nossa comunidade, mas uma educação conservadora, baseada na palavra de Deus, que vai dizer, que vai assumir
que Deus só criou homem e mulher, macho e fêmea, não tem outra coisa. Essa coisa de que uma criança de 4, 5, 6 anos pode decidir se ela é homem ou mulher, apesar da maneira como ela nasceu, não existe. Isso é aberração. A Bíblia diz isso. Deus criou macho e fêmea, ponto. Não tem vírgula aí. Estou tentando botar uma vírgula no texto da palavra de Deus. Eu vejo uma escola aqui, ensinando com qualidade, mas ensinando mais que o que a ciência, o que a história, o que a língua portuguesa, outras línguas podem ensinar, mas ensinando as crianças da nossa cidade a viverem amando a Deus acima de tudo e de todos. Alguns dizem que eu sou doido. Quando a gente teve a reunião com os engenheiros, eu disse, olha, o projeto que eu quero são que você faça um projeto de 6 andares, não é? A gente vai ter uma escola aqui, tem que ter a fundação para 6 andares, elevador, tudo mais, a rampa, e os engenheiros foram anotando tudo ali, e aí depois, tudo que eu sonhei, a quadra, coberta, aquela coisa toda, né? Beleza, aí depois o dono da empresa virou e disse assim, e quanto o senhor tem para começar o investimento da obra? Falei, nada. Ainda não tenho nada, na verdade, eu nem paguei o terreno ainda, eu só tenho uma coisa, fé. Que o Senhor vai nos dar tudo. Então, assim, você tem que fazer o projeto agora, da fundação, já considerando os 6 andares, porque para não remendar o negócio. Mas eu tenho só fé. Eles se entreolharam assim e disseram, o senhor é um homem de fé mesmo, né? Eu acho que, na verdade, eles quiseram dizer assim, o senhor é um louco. Nesse contexto dessa comunidade de Heliópolis, o senhor fazer um prédio aqui, 6 andares, elevador, quadra, tudo, né? É doido, esse homem é doido. Precisa viver pela fé. Talvez eu não veja esse prédio totalmente construído, mas se o projeto ficar aí para outras gerações concluírem isso, até a volta do Senhor Jesus, precisa viver pela fé, irmãos. Não é ser maluco, não. Porque eu vejo histórias assim acontecendo. Quando a nossa missionária Ana Alzira foi lá para Angola, no meio da guerra, uma enfermeira. Sabe como a Ana Alzira é conhecida em Angola? A enfermeira que ficou. Porque na hora que a guerra começou, todo mundo foi embora e ela continuou lá, cuidando dos feridos da guerra, pregando o evangelho da graça de Deus, ali cuidando de uma perna arrebentada, de alguém que perdeu um braço, cuidando das famílias ali. Hoje ela já está aí, já na melhor idade, mas ela estava lá em Fortaleza dando testemunho, dizendo, ó, a gente tem que avançar. E hoje lá naquele lugar onde a Ana Alzira serviu, tem uma escola, tem um hospital, tem um seminário formando líderes, pastores angolanos sendo formados lá mesmo, porque aquela enfermeira ficou. Isso é viver pela fé, mas não adianta eu sozinho, precisamos todos nós como igreja, a gente entender que é um propósito maior. Deus não nos dá essa propriedade aqui para a gente ficar por aí dizendo o nosso templo é bonito, ele é grande, ou isso é aquilo. Tudo isso tem que ser usado para a glória de Deus. Tudo isso tem que ser usado para anunciar o amor gracioso de Deus. Tudo isso tem que ser usado com a intenção de alcançar outras vidas. Porque é para isso que nós existimos como povo de Deus. É para anunciar esse amor de Deus. E anunciar com fé, com ousadia mesmo, sem medo nenhum. Enfrentando lutas sim, enfrentando dificuldades sim. O Senhor não prometeu para nós vida fácil, mas Ele prometeu estar conosco, nos fortalecendo, nos direcionando. E para isso nós precisamos estar juntos, unidos, unindo as nossas forças, para que então a gente possa abençoar outras famílias, abençoar outras vidas. Para anunciar o amor de Deus, em primeiro lugar, preciso ter fé e viver essa ousadia. Porque quando eu tenho fé, o Espírito Santo renova as minhas forças, e mesmo com um cansaço físico, eu continuo avançando e pregando e anunciando, porque o Espírito Santo ele vai me movendo à frente e vai renovando a minha esperança. Então, para anunciar esse amor gracioso, e essa camisa que eu estou vestindo é a camisa oficial da nossa convenção, com o tema, anunciando o amor gracioso de Deus. Essa é uma cor que chama atenção, né? E todos nós, os líderes
os líderes da nossa denominação, recebemos essa camisa para ter um momento lá de consagração desse desafio. E aí eram os mostardinhas, né? Pessoal, olha os mostardinhas de Jesus aí. Porque todo mundo via, imagina ali, todos os líderes de todos os estados, nós estávamos todos vestidos com essa camisa, e então, ao chegarmos ali, as pessoas olhavam, o que é isso? É um coral? O que é isso aí? Um grupo, né? São os líderes batistas dizendo, nós vamos avançar anunciando o amor gracioso de Deus. Mas para anunciar esse amor gracioso de Deus, em segundo lugar, eu preciso reconhecer que Deus me amou primeiro. João, no capítulo 4, versículo 19 dessa primeira carta, ele diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele me amou antes de eu amá-lo. E isso deve ter acontecido com muitos de vocês aqui. Talvez somente aqueles que já nasceram no lar evangélico, que foram levados por seus pais para a igreja desde cedo, cresceram amando ao Senhor Jesus. Mas mesmo esses já eram amados pelo Senhor Jesus antes até de nascer. No ventre de suas mães, eles já eram amados pelo Senhor. Deus, Ele nos amou primeiro. Deus, Ele olhou para mim e para você com compaixão. Ele nos amou antes e Ele preparou o plano para a nossa salvação. Apesar de tão pecadores, de tão limitados, de tão falhos, às vezes tão preguiçosos ou tão avarentos, que não participamos da obra de Deus da maneira que o Senhor espera, Ele continua nos amando. Porque às vezes nós somos avarentos, e a avareza não significa apenas não participar financeiramente do sustento da obra de Deus. É quando eu não dedico tempo para Deus. Isso é avareza espiritual. É avareza espiritual. Eu só apareço na igreja o dia que eu estou escalado em alguma coisa. Senão eu não participo da vida da igreja. Aí eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem sim. Porque a responsabilidade diante de Deus não é expressa por um cargo que você tenha na igreja local. A responsabilidade diante de Deus é a sua vida consagrada a Ele. Porque eu e você não servimos a Deus só quando nós estamos dentro dessas quatro paredes. Ao contrário, o nosso serviço a Deus é muito mais aparente quando a gente está lá fora, testemunhando, pregando, influenciando as pessoas, com a nossa maneira de viver. Esse é o nosso serviço ao Senhor, é 7/24, não tem folga não, crente não tem folga, não tem férias. Não, agora eu estou de férias, eu posso fazer o que eu quiser. Vou lá para uma cidade onde meu pastor não está, ele não pode ver, e aí lá eu enfio o pé na jaca do pecado. Deus está lá, meu amigo. Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe o desejo do meu e do seu coração, Ele nos sonda. É isso aí, não tem nada que fique oculto para o Senhor. Então, apesar de Deus nos conhecer profundamente, Ele continua nos amando. E nada pode mudar esse amor de Deus por nós. Nada pode mudar esse amor de Deus por nós. Nada. Ele continua nos amando, e esse amor do Senhor, ele tem impacto na minha vida e na sua vida, quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós, a sua morte na cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia, o Espírito Santo que habita em nós. Então, o amor de Deus, ele não é uma promessa, ele é uma realidade. Todo dia, quando você acorda, você olha ao seu redor e você tem muitos motivos de agradecer a Deus. Sabe, eu não gosto de ficar fora de casa. Eu não gosto de ficar longe da Carla, das crianças. Eu estava desde segunda-feira em Fortaleza. Quando eu acordei hoje de manhã, que eu olhei, a Carla estava ali do meu lado, eu disse, obrigado, Senhor, pela minha esposa amada, está pertinho de mim. Eu cheguei ontem à noite de lá. E assim, milhares de motivos para agradecer quando você abre os seus olhos pela manhã. Deus nos deu mais um dia. Deus nos dá essa possibilidade de vivermos em comunhão como irmãos em Cristo. Isso é bênção do Senhor. Deus, Ele nos ama e expressa esse amor de tantas formas. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor pelas pequenas coisas. Sabe, irmãos, todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus. Todos nós. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história. Minha vida é só luta. Ah, mas tem vitória.
Sabe qual é a maior vitória? É a sua vida eterna com Cristo no céu. Sabe a vitória? O consolo que vem ao coração quando você está enfrentando lutas e chora e o Senhor enxuga as suas lágrimas. Eu e você devemos viver valorizando o amor de Deus por nós. Pastor, eu sei que Deus me amou primeiro. Tudo bem. Uma coisa é você saber, outra coisa é você reconhecer isso. Porque quando eu reconheço que Deus me amou primeiro, eu sou grato a Ele. E a letra da canção que a gente vai aprender diz isso. Logo eu, um fraco pecador, fui amado por Deus. Logo eu, tão limitado, imortal, ser amado pelo Deus, eu tão fraco e limitado, mortal, ser amado pelo Deus imortal. Quando eu entendo que Deus me amou primeiro, apesar de eu não merecer esse amor, meu coração ele se enche de gratidão. E quando meu coração se enche de gratidão, eu sinto sede e fome dele. Eu quero ter mais intimidade com ele. Quando eu reconheço que Deus me amou primeiro, eu sinto a necessidade de ser fiel a ele. E a fidelidade a Deus se expressa no tempo que eu busco de intimidade com ele, no prazer que eu tenho de servir a ele, na possibilidade de eu testemunhar do seu amor, de investir o meu tempo para estudar a palavra de Deus, para estar na escola bíblica dominical, para estar em comunhão nos pequenos grupos, para estar servindo no evangelismo, para estar servindo no CDR, para estar servindo no dentro e fora, para estar servindo uns aos outros. Deus ele nos dá estratégias para anunciar o seu amor a todas as pessoas. Às vezes é triste quando a gente ouve alguém que não conhece sobre dentro e fora dizer assim: a juventude vai ficar fazendo bagunça na igreja, no carnaval, eles não têm para onde ir, vem para cá. Não é isso não, irmãos. Aqui a gente ora, a gente lê a palavra de Deus, a gente recebe treinamento e a gente vai lá para fora alcançar as pessoas com o amor gracioso de Deus. E muita gente, ano passado, no meio do vucu-vucu do carnaval, parou todo o samba. Sabe para quê? Para a gente pregar o evangelho. O moço que estava lá no som lá, deixou na primeira noite alguns minutos e parou o samba. Estava todo mundo pulando, de repente parou o samba e sobem uns malucos para pregar a palavra de Deus. O impacto foi tão lindo que o cara no dia seguinte, a gente disse, a gente tem uma peça para apresentar, pode vir aqui amanhã? E o cara disse, pode. E na noite seguinte, parou o samba para a gente apresentar uma peça evangelística e um monte de gente lá embaixo chorando. Isso é viver pela fé, porque ir para o meio do vucu-vucu do carnaval, ninguém vai querer nos ouvir. Mas Deus, no ano passado, parou o som do pagode, do samba, para que a sua palavra fosse pregada. E se a gente tivesse ficado, cada um, viajando aí para os lugares aí, não, o carnaval ninguém quer ouvir. Aquelas vidas não teriam sido alcançadas. Então, eu não posso vir, mas ora então pelo dentro e fora. Ajuda um jovem que quer participar a vir. Apadrinha um jovem, um adolescente que quer estar aqui e não tem a grana para poder pagar para estar aqui o tempo inteiro. Porque isso é uma ação de anunciar o amor gracioso de Deus. A gente não está aqui para diversão, está aqui para serviço. É para servir ao Senhor em todo o tempo. Quando eu entendo que Deus me amou primeiro, eu não vejo dificuldades em fazer a sua obra. Eu não vou dando desculpas em todo momento. Mas eu entendo o privilégio de, apesar de ser pecador, ser amado pelo Deus perfeito. O Deus que não olha para as minhas falhas. Quando eu entendo que Ele morreu para pagar pelos meus pecados, eu quero então que outros aprendam sobre esse amor gracioso. Nós temos uma causa, irmãos. Nós vivemos por uma causa. A causa do Evangelho da graça de Deus. Não é a causa do pastor A ou do pastor B, do nome A ou do nome B. A nossa causa é o Senhor Jesus. Não é um projeto pessoal, é um projeto do Deus Altíssimo, que quer usar o seu povo para alcançar as nações, que quer usar o seu povo para alcançar o bairro de Heliópolis, para alcançar essa cidade de Belfor Roxo. Deus ele tem nos dado estratégias para isso. Os pequenos grupos estão aí, amanhã tem o aulão, o encontrão amanhã. Se você ainda, durante o ano passado, não fez parte de um pequeno grupo, vem amanhã. Converse com alguém que está vivendo um pequeno grupo.
para ver a bênção que tem sido a comunhão. Abra sua casa para ser também uma casa onde vai receber ali algumas pessoas, membros da nossa igreja não crentes, para ouvirem a palavra de Deus de uma maneira diferente. Mas entre nesse mover de Deus que tem levado igrejas a alcançarem mais vidas, anunciando o amor gracioso de Deus. É o CDR que está aí para a gente poder alcançar os adolescentes. É o evangelismo na praça, que a gente precisa alcançar as pessoas que estão ali. Irmãos, tudo que nós fazemos na igreja é para anunciar o amor gracioso de Deus. O nada além do sangue, é assim. O nosso ministério infantil, o saber viver que a pastora Zélia tem ministrado às mulheres, o guerreiros, que tem sido ministração ao coração dos homens, os pequenos grupos, as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, tudo que nós fazemos aqui, os coros que estão aqui para isso, todo o trabalho que a gente faz, a transmissão lá em cima do culto, é para alcançar outras pessoas. O culto é transmitido não é para você ficar em casa, podendo estar aqui. O culto é transmitido para alcançar aquele enfermo que está no hospital, aquele irmão que está no trabalho. A gente tem o irmão Olímpio, que quando ele não está aqui, ele está sempre conectado no culto, porque ele trabalha por escala. E ele agradece a Deus pela transmissão. A transmissão do culto não é para você ficar em casa, dizendo, não estou a fim de ir hoje não. Eu vou ficar daqui, eu vou assistir. E o verbo é esse, eu vou assistir o culto. Sabe quem assiste o culto? É Deus. Nós nos reunimos aqui para prestar culto ao Senhor. E mesmo quando você está na sua casa, eu nem olhei hoje quantos temos conectados essa hora, mas mesmo quando você está em casa, no seu trabalho, aí nesse momento você não está assistindo o culto, você está prestando culto ao Senhor, junto com a gente aqui. Temos 33 pessoas nessa hora conectadas conosco, nesse momento. Até a Cláudia Cabral está lá, se recuperando da cirurgia, mas está cultuando com a gente aqui agora. Está aqui, conectadinha aqui, deu bom dia, igreja amada. Então a transmissão do culto é uma forma de servir ao Senhor, sim. As redes sociais, anunciando tudo, sim. Mas com um propósito, anunciar o amor gracioso do Senhor. Os jardins de oração, nossa vida de oração é assim, irmãos. É tudo para anunciar o amor gracioso de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Quando eu entendo que Deus me amou primeiro, eu então tenho meu coração ali, invadido por um desejo de servi-lo mais, e nada me impede de avançar. Isso causa um impacto tão grande na minha vida, que eu dedico todo o meu tempo para o reino de Deus. Para eu anunciar esse amor gracioso, em terceiro lugar, eu preciso amar ao meu irmão. João, ele diz exatamente isso. Nisso nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós vivemos um tempo da indiferença. Se meu irmão está alegre, tá bom. Se meu irmão está chorando, problema dele. Se as coisas ao nosso redor estão ruins, foram as pessoas que fizeram as escolhas erradas. Alguém está sofrendo, é consequência das suas decisões equivocadas. Não. Não é isso que o Senhor nos ensinou. Na hora que aquela mulher adúltera estava ali para ser apedrejada, o Senhor Jesus, Ele escreveu os pecados daqueles que estavam com pedras nas mãos e disse, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para estender a nossa mão e ajudar o irmão, o desanimado, dizendo, venha, é tão bom servir a Jesus, venha então, vamos caminhar juntos. Eu não posso saber que meu irmão está enfrentando lutas e ficar indiferente a isso. Eu não posso saber que o meu irmão está celebrando e ficar indiferente a isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é um sinal da disposição de dar a minha vida pelo meu irmão, de estender a minha mão para o meu irmão. Eu não posso saber que milhares de crianças são exploradas pela rede de prostituição infantil e não fazer nada para mudar isso.
como cidadão do reino de Deus. Pessoas sem esperança. A disposição de dar a vida pelo meu irmão demonstra a unidade, a comunhão. A sua dor dói em mim, a sua alegria me faz sorrir. Afinal de contas, é o que a Bíblia nos ensina. Ensina que nós devemos caminhar juntos assim. Vou me alegrar com os que se alegram, mas eu também vou chorar. Vou chorar com os meus irmãos. Quando nós, às quartas-feiras, temos o tempo de oração em duplas e trios, nós abrimos um espaço para que cada irmão possa conhecer um pouco mais a luta do outro. Para que ele possa ali compartilhar seus motivos de gratidão, seus pedidos de oração. E aí nós saímos daqui sabendo as lutas que o outro está enfrentando e passamos, ou pelo menos deveríamos passar, a orar por aquele irmão, naqueles pedidos que foram ali compartilhados. Isso é viver em comunhão, estar disponível para investir o tempo da minha vida para interceder pelo meu irmão, para orar por ele ali. Na hora que começa a palavra, nos cultos, aí é um tal de sai gente, vai beber água, vai no banheiro, traz a sua garrafinha. Traz a sua garrafinha, que aí você não precisa ir ao banheiro, eu não preciso ir no bebedouro, beber água no meio do culto. Às vezes na hora do louvor, é um tal de entra e sai, é uma coisa doida. Essa é a hora que a gente pode conversar. Não pode não, irmão. É hora de expressar louvor ao Senhor cantando, né? Aí a galera fica ali, na hora da palavra, depende de quem for o pregador. Se for um seminarista que não sabe pregar direito, eu vou ficar lá fora, né? Na hora que começa o apelo, a gente vai vendo um monte de irmão crente que vai saindo. É a hora de você estar orando pelo não crente. E está orando por você também. Então é impressionante, quando bota o povo em pé aqui para fazer o apelo, aí começa os crentes que estão com pressa, porque já venceu o tempo que ele tem para dedicar a Deus. Não, já acabou, o culto hoje está durando mais, pô. O pastor fica pregando um tempão aí vai tudo embora. E aí não participa da festa da colheita, que é um monte de gente vindo à frente se rendendo ao Senhor Jesus, que é o momento que o crente tinha que estar feliz, porque está vendo o outro tomando uma decisão diante do Senhor. Mas a minha pressa é tão grande, porque afinal de contas, né, eu tenho que garantir o salgadinho na cantina. Então eu saio antes de todo mundo para garantir o salgadinho na cantina. Ou para ir embora mais cedo para casa para ver Fantástico, para ver os gols gol da rodada, não sei, o resultado do negócio lá. Então assim, não, tem que ir embora logo, porque já acabou meu tempo para Deus. Parece que o culto é uma vã repetição automática, que assim, não, eu já marquei aqui um 10, né, o pastor já me viu, algumas pessoas já me viram, agora eu posso meter o pé. Epa, não é isso não. Quando eu entendo realmente que Deus ele me amou dessa forma, eu sinto esse privilégio. E aí eu me importo, e quando o apelo está sendo feito, a mensagem está sendo pregada, eu estou em oração por aqueles e por mim mesmo que preciso receber uma edificação através da palavra de Deus. O Senhor ele nos chama para viver uma vida de comunhão, uma vida de amor uns pelos outros. E se nós nos amarmos uns aos outros dessa maneira contundente, as pessoas vão observar a maneira como nós vivemos e vão entender que há uma diferença nos nossos relacionamentos, e essa diferença é a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos convocados nesse ano, como batistas brasileiros, para anunciar o amor gracioso de Deus. Vivendo pela fé, em todo tempo, reconhecendo o amor de Deus por nós, que nos enche então de gratidão, e nos amando uns aos outros, nos ajudando uns aos outros. Deus ele quer usar as nossas vidas, Ele quer usar os dons que Ele mesmo nos deu, para que sejamos aqueles que anunciamos o seu amor. Está começando um ano novo. Hoje é o primeiro domingo do segundo mês desse ano. Mês de fevereiro é o mês que a nossa igreja fica mais grata a Deus, porque é o mês do aniversário da nossa igreja, não é? Mas na verdade a gratidão tem que ser todos os dias da nossa vida. Deus está nos chamando a nos apresentar
a Ele dizendo: aqui está a minha vida, Senhor, me usa, para que o seu amor gracioso seja anunciado, onde eu for, onde eu estiver, com quem eu estiver. Senhor, eu quero me apresentar para o teu serviço, eu quero me apresentar para fazer mais na tua obra, eu quero me apresentar para ser usado pelo Senhor. Irmãos, não é tempo da gente parar, é tempo da gente avançar, porque existem bilhões de pessoas ao redor do mundo que não conhecem o amor de Deus, que nunca ouviram falar o nome do Senhor Jesus, e somos nós que Deus quer usar, são as nossas vidas, as nossas famílias, mas Deus só usa aquele que se coloca disponível e disposto, aquele que diz para o Senhor: está aqui a minha vida, Senhor, eu tenho as minhas limitações de saúde, de idade, de tempo, mas eu quero te pedir, me usa, toma a minha vida, me mostra como eu posso ser mais útil na sua obra, para que o teu amor gracioso seja anunciado em todo o tempo. Feche seus olhos aí, a gente vai estar caminhando para encerrar, mas nessa manhã eu quero desafiar você a dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me usa para anunciar o teu amor, Senhor, me usa para anunciar a tua graça, que é esse dom que eu não mereço, esse presente que eu não mereço, mas eu já recebi, porque tem tanta gente que eu conheço que ainda não conhece esse amor, tanta gente com quem eu convivo que ainda não foi alcançado por essa mensagem, e eu não quero perder mais tempo, não importa onde eu estiver, ou com quem eu estiver, eu quero anunciar o teu amor, eu quero me apresentar ao Senhor. Nós temos feito tantos apelos para que pessoas se apresentem para o serviço aqui na igreja. Talvez nessa manhã você se sinta então assim, desafiado pelo Senhor a dizer: toma a minha vida, me usa. Eu não tenho a menor ideia de como o Senhor vai me usar, mas toma a minha vida e me usa para a sua glória. Se você nessa manhã quer dizer isso para o Senhor, fique em pé aí onde você está. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Tenha fé que o Senhor te capacita. Senhor, pastor, eu não consigo administrar meu tempo. Deus vai te dar sabedoria para isso. Ele só espera um ato, meu e seu. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida para que a minha família seja alcançada por esse amor gracioso. Usa a minha vida para que os meus amigos no trabalho, na escola, na faculdade, sejam alcançados pelo teu amor. Usa a minha vida para encorajar os meus irmãos que estão enfrentando lutas. Me ajuda a amar aqueles que estão ao meu redor. Se você nessa manhã quer pedir ao Senhor, quer dizer isso ao Senhor, fique em pé onde você está. Deus abençoe. Quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos cantar. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção.
Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador e separou e marcou o seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, limitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou o seu altar para servir, para servir. Senhor, nesta manhã, ouve a voz do teu povo, de cada um que diz aqui: eis-me aqui, Senhor. Senhor, há o teu amor a ser anunciado às nações da terra. E nesta manhã, nós que nos colocamos em pé na tua presença, estamos dizendo: usa-nos, Senhor. Renova, Deus, as nossas forças. Dá-nos entendimento de onde e como sermos usados pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esses que se apresentam nesta manhã para o serviço ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus, dá discernimento para que cada um se apresente para servir a Ti no seio da igreja. Ó Deus, nos variados ministérios que temos preparados para anunciar o Teu amor gracioso. Ó Senhor, não somente aqui no seio da Tua igreja, mas onde estivermos, que sejamos anunciadores deste amor. Senhor, que sejamos testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça. Ó Deus, que tenhamos uma convicção da nossa fé, que nenhum questionamento, nenhuma perseguição nos fará desistir de caminhar contigo, nos fará desistir de proclamar o Teu amor, de testemunhar a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Senhor, renova as nossas forças, completa o que falta em nós, porque nós somos falhos, nós somos limitados, mas Tu és perfeito e pleno. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos úteis em Tuas mãos, para que Heliópolis, Belford Roxo, o Brasil e as nações da terra ouçam sobre o Teu amor gracioso. Ó Deus, fortalece o nosso amor uns pelos outros, fortalece a nossa unidade e a nossa comunhão, que como povo Teu, unido, selado pelo Teu Espírito, fortalecido pelo Teu poder, possamos avançar com ousadia na dependência, ó Deus, de Ti, o único Deus, o soberano Deus, o Altíssimo Criador de tudo e de todos. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, toma todas as barreiras que nos impedem de servir-te de maneira que Te agrade ao coração. E Tu, que és Deus onipotente, faça cair por terra todas essas barreiras. Tu,
que és Deus onisciente, que conhece cada uma delas. Atua de maneira poderosa, para que possamos avançar, Pai. Senhor, Tu és Deus onipresente, onde estivermos, que o Senhor possa nos usar como anunciadores do Teu amor gracioso. Deus, que este ano de 2025 seja um ano do avanço, um ano de servir a Ti e servir uns aos outros, de forma que o Teu amor seja pregado e vidas sejam alcançadas, Pai. Ó Deus, abre os nossos olhos e nos ajuda, ó Deus, a caminhar segundo os Teus propósitos para a nossa vida. Senhor, abençoa cada classe da Escola Bíblica Dominical que vai se reunir agora. Obrigado pela EBD, obrigado por cada professor, obrigado pela liderança da EBD. Ó Deus, obrigado porque podemos estudar a Tua Palavra com liberdade, sem nenhuma opressão, sem nenhuma perseguição. Então que cada um de nós possa valorizar esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Abençoe, Deus, a nossa igreja, que ela continue avançando, mas que avance mais rápido, que avance com mais intensidade, que avance com mais autoridade, que avance, ó Deus, frutificando para a glória do Teu nome, Senhor, frutificando para que vidas sejam transformadas e libertas pelo Teu poder. Cuida de nós, usa-nos, ó Deus, dá-nos ânimo, Senhor, para continuar avançando, fazendo a Tua obra, a obra que glorifica e exalta o Teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta manhã, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e para todo sempre, nos fazendo anunciar o Teu amor gracioso. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado, desejo um domingo abençoado. Nós vamos ter um pequeno intervalo e depois a nossa Escola Bíblica Dominical.